Bom dia, irmãos. Nesta segunda aula sobre aliança de sangue, a gente vai focar agora na aliança mosaica. E não sei se vocês lembram da primeira aula, o nosso objetivo era ler o texto de 1 Coríntios 11, que nós já lemos, tanto no início da aula como no final, para a gente medir a diferença de compreensão quando nós lemos sem estudar as alianças de sangue e quando nós lemos após o estudo de aliança de sangue. Fizemos um passeio em relação a algumas alianças e vimos alguns passos, alguns ritos que são próprios das alianças de sangue entre os orientais. Porque nós ocidentais não temos muita noção do que é uma aliança de sangue. E aí nós passamos rapidamente pela aliança edênica, que Deus fez com Adão no Éden. Depois passamos pela aliança adâmica, que também feita com Adão, que foi feita com Adão também no Éden. Depois a gente se fixou mais na aliança abraâmica. E hoje a gente vai estudar a aliança mosaica. Só para lembrar um pouco dos passos, dos ritos, mais ou menos 9 ritos da aliança de sangue entre os orientais, vamos projetar para vocês os direitos e deveres, que aqui é o contrato, né? Toda aliança de sangue tem um contrato. A troca de túnicas, que representa a vida. A troca de cinto, que representa as armas, a segurança. O corte da aliança, toda aliança tem um corte com derramamento de sangue para selar a aliança. A morte do animal, que é o sangue derramado para reparar a aliança quando se quebra a aliança. Então, a morte do animal é a maldição da aliança. A refeição memorial, pão e vinho. A troca de nomes como herança bilateral. Tudo que o nome dá direito, os que estão em aliança têm direito. Bênçãos e maldições, que geralmente são mencionadas na morte do animal. E uma árvore memorial, ou então colunas de pedra, que elas servem para passar de geração a geração aquele testemunho de que uma aliança de sangue foi feita entre duas pessoas, ou entre Deus e os homens. E aqui nós temos um texto que vai apontar o ponto de ligação entre a aliança abrâmica e a aliança mosaica, que diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Então, depois que Deus fez aliança com Abraão, houve um tempo para que ele fizesse aliança com Moisés. Deus falou que seriam 400 anos. E foi exatamente nesse período que daqui para frente, quando Isaac provado na aliança abraâmica, como uma prova que Abraão estava dando o seu único filho, a partir dali, então se desenvolve a história do povo de Israel até chegar em Moisés. Então, a partir dali, Isaac casa, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, também casa com Raquel, com Lia, com Bila e com Zilpa, e ele tem 12 filhos, e Diná. E desses 12 filhos tem José. José, ele é um Deus dá ele o dom de sonhar,
e José é vendido para o Egito como escravo, da mesma forma que Jesus foi vendido por moedas. Por isso que a gente chama José de um tipo de Cristo. E aí José, no Egito, Deus está com ele, Deus vai com ele, e aí ele se torna governador do Egito. Quando José torna-se governador do Egito, ele resolve aquela questão da seca e traz a família dele, do pai, e traz os irmãos, perdoa os irmãos, e eles vêm morar no Egito, e ali eles vivem e se desenvolvem. Mas só que o faraó que conhecia José morre. E quando o faraó que conhecia José morre, que vem outro faraó, naquela época não tinha redes sociais, não tinha internet, para as pessoas ficarem pesquisando, não tinha Google, então ali era tudo, o contato era muito pessoal, e aí o faraó não lembrava, não sabia quem era José, apenas assim de alguns rumores, mas não tinha o verdadeiro impacto que José trouxe, não sabia do verdadeiro impacto que José trouxe para a salvação do Egito. E aí ele começa a ter medo, porque as mulheres hebreias se multiplicavam muito rápido, eram muitos filhos. É mais ou menos o que está acontecendo hoje na Europa com os muçulmanos. Os europeus se multiplicam em 1,5, cada casal um filho a 1,5 em média, e eles 8, 10 filhos. Então a Europa hoje está sendo tomada pelos muçulmanos por causa desse mandato cultural que eles têm de crescer e multiplicar. E aconteceu a mesma coisa aqui. Então os egípcios pensaram assim: antes que eles nos escravizem, vamos escravizá-los primeiro. E aí eles escravizam os judeus. Quem assistiu o filme Os 10 Mandamentos está entendendo o que eu estou falando, e quem não assistiu, assista. Essa escravidão que veio para o povo judeu já estava prevista por Deus aqui na aliança de Abraão. 400 anos vocês vão servir no Egito, mas vão sair de lá com muitas riquezas. E nesse sofrimento do povo, o povo clamou. E Deus manda um libertador, Moisés. Moisés vem, nasce, vai morar no palácio, depois ele tem um problema com ele, descobre que é hebreu, mata um egípcio, foge para o deserto, e lá Deus tem encontro com Moisés. E Moisés no deserto, ele é comissionado para libertar o povo, e ele vem com Arão, seu irmão, e vai ordenar, ou vai pedir ao faraó que liberte o povo, e o resto da história vocês sabem, que o faraó endurece o coração, não liberta o povo, e Deus manda as 10 pragas. Nas pragas, a 10ª praga seria a praga dos primogênitos, e nessa praga dos primogênitos, Deus dá a Moisés uma solução para o povo. Deus diz: Moisés, você vai fazer um ritual, e nesse ritual é onde você vai fazer com que o povo não passe pela morte ou perca seus primogênitos. E esse ritual que Deus deu para Moisés é o que a gente vai estudar hoje no capítulo 12 de Êxodo. Porém, antes de chegar no capítulo 12 de Êxodo, a gente vai ver outros dentro da aliança mosaica. A aliança mosaica, a Bíblia não deixa claro todos os passos, mas tem alguns que estão bem claros na aliança mosaica. E antes da gente entrar no foco da aula de hoje, que é a Páscoa, lá de Êxodo 12, a gente vai procurar no Pentateuco alguns textos que focam em alguns passos desses que nós vimos, desses 9 passos da aliança mosaica. E o primeiro passo, um dos mais importantes, fora também o da Páscoa, é a questão dos termos da aliança. O livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, lá estão todos os... É cheio de contrato, é cheio de termos de aliança. Porque o Pentateuco, ele é praticamente chamado da lei de Moisés. Então é praticamente todo eivado de leis e de ordenanças que fazem parte desse pacto da aliança mosaica, que a gente chama de termos da aliança. E um deles está aqui no
no Êxodo capítulo 19, de 5 a 8, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então a aliança abrâmica, vocês percebam que ela estava mais ligada à terra e à descendência. Na aliança mosaica é acrescentado aqui uma nação exclusiva, separada, santa, sacerdotal, ou seja, um reino que vai desembocar mais tarde em Davi. Davi como protótipo do rei que viria, o rei Jesus. E agora, nos termos da aliança, ela pode ser detalhada. E esse detalhamento, todos conhecem, mas eu acho que às vezes a gente passa anos sem ler os 10 mandamentos, né? Vamos relembrar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nela toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e que tudo neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Agora sim, agora vem as ordenanças sociais, está lá no capítulo 21 a 23 de Êxodo. Vem as ordenanças religiosas, que está de 24 a 31 de Êxodo e de 21 a 25 de Levítico. E vem os juízos que estão escritos em Deuteronômio 28 e Levítico 20, principalmente, porque são ao todo 613 mandamentos, e esses mandamentos eles tratam de tudo. Eles tratam da vida civil, da escravidão da época, tratam de leis de propriedade, civis e penais. Porém, os códigos de leis de Moisés, apesar de que quando a gente lê hoje esses códigos, eles são duros, são difíceis de entender, mas em relação aos códigos das leis dos povos vizinhos, eles são muito mais leves. São mais evoluídos. Os direitos humanos são mais destacados na lei de Moisés. Você só consegue enxergar isso quando você vai estudar os outros códigos dos outros povos, como, por exemplo, o código de Unamu, o código de Lipit-Star, o de Exuna, o de Hammurabi, que é o mais conhecido, o código das leis hititas antigas e o código das leis do Império Assírio. Então, o código de Moisés, apesar dessa dureza, ele ainda é mais evoluído e mexe mais com os direitos humanos do que esses códigos mais antigos. Depois vem o corte da aliança. Levítico 12, 1 e 3, está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: e no 8º dia o menino será circuncidado.
Então percebam que esse corte da aliança, o sangue para derramar, para selar a aliança, é o mesmo lá de Abraão. Isso vai permanecer até a época de Cristo e até a época de Paulo, quando ele vai pregar para os judeus esse corte da aliança como circuncisão, ele vai continuar. E esse foi um dos grandes problemas que Paulo teve ao evangelizar os judeus, não os gentios. Mas ele teve esse problema porque os judeus estavam muito ligados ainda à lei, porque era uma tradição muito forte para eles. E alguns judeus não entenderam que todos os ritos do Velho Testamento estavam agora em desuso, porque veio o Cordeiro de Deus em sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. E naquele rito que foi feito na cruz, todos os outros ficaram menores, quer dizer, ficaram chamados fracos, enfraqueceram. Então não quer dizer que você não possa se circuncidar, desde que não seja com a intenção religiosa ou de agradar a Deus por causa disso. Porque a única coisa que agradou a Deus foi o sacrifício do Cordeiro imaculado, que foi o Filho, foi Jesus Cristo. As outras coisas ficaram em segundo plano e elas podem ser feitas. A circuncisão é uma coisa interessante porque é uma questão de higiene sanitária. Dizem que ela previne câncer. Então não tem problema algum fazer circuncisão, como não tem problema algum guardar sábado. Porque na verdade o sábado em hebraico é Shabá, é o 7º dia, então você trabalha 6 e guarda 1. No nosso caso, como nós começamos a trabalhar na segunda-feira, o nosso sábado a gente guarda, que é no domingo. Pessoas que trabalham até o domingo guardam o sábado na segunda. Porém, o mandamento do sábado ele é muito bom ser observado, até por causa da própria estrutura biopsíquica do ser humano. Ele precisa de um dia para descansar, da mesma terra que a terra precisa de um ano para descansar. Esses são os princípios da lei que a gente tem que ver como princípios, não como alguma coisa que tenha valor para a soterologia, ou seja, para a sua salvação. E esse problema que Paulo teve com os Gálatas, está aqui o texto. Gálatas 5, de 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Então, o contexto que Paulo está falando é quando você exige a circuncisão para estar debaixo da aliança ou para a salvação. Esse é o contexto que Paulo estava falando. Para outros contextos não tem problema nenhum. E Gálatas 4, de 8 a 11, também vai falar assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Então Paulo está trazendo aqui a questão da nossa tradição religiosa, que às vezes fica nos prendendo a algum julgo, alguma coisa que nos escraviza por preceitos que não precisam ser mais observados, porque a cruz ela já foi suficiente para nós cristãos. Outro passo é a refeição da aliança, está aqui em Êxodo 24, 10 a 11. Vocês podem ler o capítulo todo, mas eu trouxe só 2 versículos. É somente para a gente ilustrar a aula de hoje. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. Então, toda vez que vocês virem na Bíblia que alguém viu a Deus, vocês também vão ver na Bíblia que ninguém pode ver a Deus. Então, mas é uma contradição? Não. Porque existem algumas figuras de linguagem na Bíblia, chamada metonímia, que quando aparece um anjo de Deus, ou então um mensageiro, ou o anjo do Senhor, como entende-se que é a prefiguração de Cristo na Bíblia, a gente entende que o escritor escreve como Deus. Mas na verdade não é Deus, porque aqui em Juízes 13, de 21 a 22, quando
o anjo veio anunciar Sansão, né? Veio anunciar Manoá, Sansão. Ele diz assim: nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. Então, existia essa identificação entre o anjo do Senhor e Deus, que a gente chama de metonímia, que por essa identificação as pessoas diziam: nós vimos a Deus, mas na verdade era um anjo. Outro passo era a árvore ou pedra memorial, que está em Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então é aquele passo que eu falei para vocês: alguém sempre ou plantava uma árvore ou fazia colunas, porque aquele monumento, digamos assim, seria passado de geração em geração. Em Gênesis 21:33, quando Abraão fez uma aliança com Abimeleque, ele plantou tamargueiras. Tamargueiras é uma árvore que cresce no deserto, é um arbusto, e ele é tão resistente que mesmo na seca ele não morre, ele não precisa praticamente de água nenhuma. Se chover uma vez por ano um pouquinho, já resolve o problema da sede da tamargueira. Então ela era plantada para poder dar aquele caráter de continuidade da aliança. E aqui chegamos então no nosso foco da aula de hoje, depois de toda essa introdução, que é a morte do animal ou Páscoa. A palavra Páscoa, ela tem um significado, nós traduzimos em português para passagem, né? Em hebraico a palavra é Pessah, que realmente quer dizer passagem, é o radical do verbo, quer dizer isso, passagem. No inglês ele se reflete melhor, porque é traduzido por Passover, quer dizer, passar por cima. Quem viu o filme viu que as pessoas colocavam o sangue na porta, nos umbrais e na verga, e quando a morte veio à noite, ela passou por cima. Quer dizer, ela não entrou na casa daqueles que estavam em aliança, porque o sangue foi derramado. Então, na tradução de inglês é melhor, porque você entende, é passar por cima. E o Pessah também é passagem, conforme o nosso consultor Luciano Patrício, que sempre está nos ajudando aqui. Não sei se ele está assistindo, mas um agradecimento especial ao Luciano. Toda aliança tem um mediador. Aqui na aliança de sangue, na aliança mosaica, o mediador é Moisés. Na aliança abraâmica, o mediador é Abraão. E na nova aliança, o mediador é Jesus Cristo, que Timóteo, o apóstolo, o escritor Timóteo, na segunda carta, se eu não me engano, ele diz que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Digamos assim, uma dinâmica, uma aula prática, digamos assim. A gente vai pegar o texto de Êxodo, capítulo 12, onde foi ordenada a Páscoa, e vamos chamar de Antiga Aliança, de Velha Aliança. E vamos chamar também de tipo, né? É uma aliança tipológica, ou ela tipifica Cristo. Ela é uma figura de Cristo, esse cordeiro é uma figura. E a gente vai ler alguns textos do Novo Testamento, fazendo o paralelismo, para ver onde o acontecimento histórico do Novo Testamento está batendo com o acontecimento da Antiga Aliança. Então a gente vai ver a Antiga Aliança, e a gente vai ver a Nova Aliança e vamos fazer as comparações. Nesse texto que nós vamos ler, alguns versículos do capítulo 12, eu coloquei algumas frases em destaque. Então a letrinha está branca e está amarela. Nessas frases em destaque, eu queria que a gente gravasse. Aqui não é difícil. A gente vai gravar mais ou menos esses pontos, para que a gente não precise estar voltando. Abre em Êxodo, abre em João, abre em Êxodo, abre em Mateus. Para a aula ficar mais rápida, para a gente não perder tanto tempo, a gente vai gravar algumas coisas. Vamos ler o texto, para que vocês vão entender. Êxodo 12, 1 a 5, diz assim:
Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... O contexto aqui é o seguinte, lembrem-se que nesse contexto aqui, vai cair a 10ª praga, o anjo da morte vai passar a noite, provavelmente à meia-noite, e as pessoas vão precisar fazer esse ritual para escapar da morte dos seus filhos. Então esse é o contexto que nós estamos. No filme, Moisés está pronto para ir embora, para ser liberto, né, para ir para o deserto com o povo, para depois abrir o Mar Vermelho. E aqui é na noite anterior, que o faraó não quis libertar o povo, e Deus diz, eu vou matar os primogênitos dos egípcios. Agora, quem quiser escapar, inclusive os egípcios, que entrem na casa onde estiver marcado com sangue. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí eu coloquei entre parênteses Nisan, que é o primeiro mês do calendário judeu, e aqui foi onde Deus instituiu o calendário judaico, nesse mês que vai começar com a Páscoa. E ele diz aqui no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, vejam que está gravado aí, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Quer dizer, um cordeiro era às vezes suficiente para mais de uma família, então não precisava você ter 2, 3, 4 pessoas para comer um cordeiro. Então chama o vizinho, chama o outro, até que seja suficiente para consumir aquele cordeiro inteiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Será sem defeito. Macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. O cordeiro precisava ser guardado no 10º dia e ficar até o 14º dia separado. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então, recapitulando, no 10º dia de Nisan, pega o cordeiro, guarda 4 dias. Para que guardar 4 dias? Porque era necessário que o cordeiro fosse puro e não tivesse nenhum defeito, nenhuma doença. 4 dias eram suficientes para, se ele tivesse sido mordido por uma cobra, o veneno fazer efeito, se ele tivesse com alguma doença incubada, essa doença aparecer. Então, o exame era exatamente esse período que era necessário para a gente ter essa certeza se o cordeiro era puro. No crepúsculo da tarde, está aqui no versículo 6, o que é o crepúsculo da tarde? É a segunda metade da tarde. Ele seria imolado na segunda metade da tarde, é o que está escrito aqui no texto de Moisés. Na segunda parte da tarde, a partir das 15 horas. Porque a tarde se divide em 2 partes, né? De meio-dia às 3 e de 3 até 18 horas, aqui no nosso calendário. Versículo 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Então, era outra regra do rito pascual lá de Moisés. O cordeiro terminou de comer, não pode jogar fora, não pode guardar para outro dia, tem que pegar e queimar. Queimar tudo e depois ele vira cinza, né? Era um holocausto, um verdadeiro holocausto. Ele viraria cinzas depois. Versículos 11 a 13. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal. O sangue será um sinal para indicar
as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então guardem isso, o sangue, ele é um sinal. E por fim, os versículos 46 a 51, diz assim: Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Outra coisa proibida no rito da Páscoa era quebrar o osso do cordeiro. A parte óssea dele tinha que se manter intacta. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então vamos recapitular? Primeiro mês do ano, mês de Nisan. No nosso calendário fica mais ou menos entre março e abril, entre 15 de março e 15 de abril. Neste dia, no começo do mês você conta 10 dias. No 10º dia, você pega o cordeiro de um ano, macho, o melhor cordeiro que você tem. Guarda esse cordeiro por 4 dias. Durante 4 dias ele vai ser examinado. Se aparece alguma doença, se ele é puro, se ele é perfeito. No final do 14º dia, no crepúsculo da tarde, esse cordeiro é imolado e vai ser comido pelas pessoas que estão dentro da casa, porque o sangue é um sinal de que a morte não iria entrar nessa casa. Não poderia ser quebrado nem o osso desse cordeiro. A gente às vezes não sabe por que está escrito, né? Por que não quebrar o osso? Qual é o problema? A gente não sabe, mas está escrito aqui. Pelo menos eles não sabiam. Vocês vão saber hoje, mas eles não sabiam. E então, são os pontos principais que a gente tirou aqui do texto de Êxodo, capítulo 12. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar alguns textos que nós lemos aqui, essa parte que está em amarela, vamos repetir aqui e vamos comparar com o que está escrito sobre Jesus no Novo Testamento. A primeira coisa que a gente leu na Antiga Aliança, no versículo 3 do capítulo 12, é que você tem que tomar um cordeiro. Pronto, um cordeiro. Cada família pega um cordeiro. Na Nova Aliança, nós temos o batismo de Jesus e está lá João, uma fila de pessoas para serem batizadas, e João está batizando o povo, e de repente João olha para frente e vê que Jesus se aproximava. Quando João vê que Jesus se aproximava, ele diz essa frase aqui: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João quis dizer? Isso com certeza foi uma revelação que João teve. Porque quando João diz que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está sentenciando Jesus à morte. Porque João sabia o rito do Cordeiro, o rito pascal. João é revelado para ele que aquele cidadão que estava vindo ao encontro dele para ser batizado era o Cordeiro de Deus. Então, se ele era o Cordeiro de Deus, ele teria que passar por todo esse rito do Cordeiro pascal, do que Moisés instituiu lá no capítulo 12 de Êxodo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está querendo dizer assim: ele vai morrer da mesma forma que o Cordeiro pascal morreu lá no Êxodo. No versículo 3 ainda, diz que aos 10 dias do mês, onde é que Jesus estava? Aos 10 dias do mês de Nisan. João capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitava dentre os mortos. Ora, que dia é esse, 6 dias antes da Páscoa? O cordeiro é separado no 10º dia, morre no 14º dia à tarde, no outro dia o povo é liberto, no Egito.
Então a Páscoa é no dia 15. É o 15º dia do mês de Nisan, é a Páscoa. Entre 14 para 15. É o dia 15. Se a Páscoa é no dia 15, 6 dias antes da Páscoa, Jesus está em Betânia. Que dia Jesus está em Betânia? Que dia do mês de Nisan Jesus está em Betânia? Eu vi 9, dia, eu vi. 9º dia. Quem disse acertou. 9º dia do mês, Jesus está em Betânia. E onde fica Betânia? Betânia é uma aldeia que fica ali, mais ou menos, a 13 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém, no mês de Nisan, que é o mês da Páscoa, e na festa da Páscoa que queria ver em Jerusalém. As famílias vinham das cidades, cada um ia trazer seu cordeiro, e Jesus estava a caminho de Jerusalém no dia 9 de Nisan, porque ele estava ali passando por Betânia. João 12:12. No dia seguinte. Que dia é o dia seguinte? É o dia 9. Dia 10. Então, no dia 10 de Nisan, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, então no dia 10, Jesus já entra em Jerusalém, e entra como em Jerusalém? Ele pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso é o famoso Domingo de Ramos, né, que chamam? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro no túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Então os fariseus aqui estavam em polvorosa, como chamam, né? Por quê? Porque Jesus estava atraindo multidões, entra em Jerusalém no 10 de Nisan, ele entra com o povo aclamando que ele é rei, e agora o que é que os fariseus vão fazer? Vão examiná-lo. Os fariseus precisam achar um pecado nele. Precisam que ele seja condenado, porque ele está vindo como rei, e não é o rei que os fariseus esperavam. Para eles seria um falso rei, um impostor. E eles precisavam resolver aquela questão. E aí o texto de Êxodo diz assim, que o cordeiro deve ser guardado até o 14º dia desse mês. E o que aconteceu com Jesus foi que ele começou a ser examinado, conforme está escrito em Mateus 21:23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridades fazes essas coisas e quem te deu essa autoridade? Então, esses 4 dias que Jesus esteve em Jerusalém, ele estava ensinando, e sempre as pessoas querendo jogar uma casca de banana para que ele caísse em algum pecado que ferisse a lei de Moisés. E até esse momento eles não tinham achado nada. E o texto continua dizendo assim: E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho, ainda que seja falso, contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam. Apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, eles não conseguiram achar nada contra Jesus nesses 4 dias. E aí é necessário que alguém diga assim: esse cordeiro é puro, ele pode ser sacrificado. E quem foi essa pessoa que disse que o cordeiro era sem defeito?
Está escrito aqui no livro de João 19:4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então Pilatos foi a pessoa que responsável por dizer, apesar de Jesus já ter passado por Anás, por Caifás e por Herodes, Pilatos é que tinha aquela autoridade, que ele estava acima de Herodes, ele era o representante de Roma. Então Pilatos disse assim: esse cordeiro, em outras palavras, esse cordeiro é puro para o sacrifício, ele não tem defeito. Ou seja, eu não acho nele crime nenhum. E Pilatos dá ali o veredito de que esse cordeiro está pronto para o sacrifício. E aí, o texto de Êxodo diz, no versículo 6, que ele seria imolado no crepúsculo da tarde, ou seja, depois das 15 horas, depois das 3 horas. O texto de Marcos 15, de 33 a 38, vai nos dizer o seguinte: E chegada a hora sexta, que hora é a hora sexta? Em Israel, a hora primeira começa às 6 da manhã. É diferente daqui. Nossa primeira hora começa à 1 da manhã. Lá em Israel, eles contam a hora a partir de quando o dia nasce. O sol nasce. Então, a primeira hora em Israel, 6 da manhã. Se a primeira hora em Israel é 6 da manhã, que horas é a hora sexta? A hora sexta em Israel, meio-dia. Meio-dia, Jesus ainda estava na cruz. Porque o texto diz que houve trevas por sobre a terra até a hora nona. Que horas é a hora nona? Se a hora sexta, meio-dia, a hora nona, 15 horas ou 3 da tarde. E até a hora nona, Jesus estava vivo porque ele bradou a hora nona no versículo 34. Ele bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, esse versículo eu coloquei em destaque, porque isso aí a gente vai precisar um pouco mais na frente. Essa parte do véu a gente vai explicar quando explicar a questão do tabernáculo. E aqui o Cordeiro de Deus, conforme estava escrito no ritual de Moisés, 1500 anos antes, ele morre pelos nossos pecados às 15 horas, conforme estava escrito, depois das 15 horas. Mas a antiga aliança também dizia que não poderia deixar nada pela manhã, para o outro dia. E isso é interessante porque estava havendo uma grande celebração da Páscoa e vinham pessoas de fora. As pessoas vinham das suas cidades, vinham para os festejos da Páscoa e ficava um quadro muito esquisito, completamente assim. Tinha pessoas que vinham até por questão de turismo. E ficava muito esquisito você entrar na cidade e ali do lado de fora da cidade ter uma cruz com dois elementos criminosos e Jesus Cristo no meio, que para eles também eles não iam entender o que estava acontecendo ali. Então, para quem estava chegando, tinha três criminosos ali pendurados numa cruz. Então, os judeus ficaram preocupados com a imagem deles. E o que é que eles fizeram? Então, os judeus, como era preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados das cruzes. Então, qual é a forma melhor que essas pessoas morressem mais rápido? A morte de cruz, quando você está com as suas pernas inteiras, elas dão sustentabilidade para que você não perca
a sustentação, porque você com o pé você segura o corpo. Quando quebra suas pernas, você não tem mais sustentação e você cai e não consegue puxar o ar. E aí você morre por asfixia. Então essa é a questão da técnica que eles usam de quebrar as pernas. Pegam lá um taco como se fosse daquele de golfe não, de beisebol, e quebram as pernas dos apenados e aí eles perdem a sustentação e morrem rápido. E eles foram fazer isso. Foram quebrar as pernas dos que estavam crucificados. Mas estava escrito que não era para quebrar nem o osso de Jesus. Não poderia ser quebrado nem o osso dele, porque no ritual da Páscoa o cordeiro não poderia ter osso quebrado. E o que acontece de fato, em João capítulo 19, de 32 a 36, é o seguinte: foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele estavam crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, o que é que acontece? Os soldados, quando perceberam que ele estava morto, então olharam, estou imaginando aqui, olharam para o outro e disseram: não vai precisar, mas vamos fazer uma coisa, vamos nos certificar se ele está morto mesmo. Pegaram a lança, deram aquele furo no abdômen, e ali saiu sangue e água, né? Claro, o escritor viu sangue e água. A gente sabe que as pessoas quando morrem, elas liberam água, e também se o sangue estiver coagulado, não vai ser água, vai ser soro, mas parece água. Então, o que está escrito é o que o escritor viu, né? É o que ele viu. Talvez alguns coágulos a gente não sabe, mas o que ele viu, o que ele testemunhou foi que saiu sangue e água para que se cumprisse a Escritura de que nem o osso dele poderia ser quebrado. No versículo 13 diz que esse sangue dele nos será por sinal. Então, como é que o sangue hoje será por sinal para nós que estamos em aliança? A nossa Páscoa, digamos assim. Porque hoje a gente não mata mais cordeiro. O sangue de Cristo não é para a gente pegar literalmente lá, né? A gente teria que ir lá para a cruz pegar e passar na nossa porta. Não é esse. Então, na nova aliança, a maioria dos rituais, eles são pela fé. E eles são espirituais e eles são invisíveis. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem um sinal, a gente tem uma marca, a gente tem, porque estamos em aliança, a gente tem um selo, está falando desse texto de Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, todo mundo que está em aliança com Cristo, ele tem um selo da promessa, um selo do Espírito Santo. Esse selo a gente não consegue ver, não consegue discernir, mas esse selo, ele traz um simbolismo para o mundo espiritual, que você tem um proprietário, que o seu corpo, a sua vida, todo o seu ser está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade de Cristo, e que ninguém pode lhe fazer nada, nem tocar na sua vida, a não ser que ele permita. Porque às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que a gente mude de rumo, porque nós somos pecadores. Ele permitiu, e também para ensinamento, né? Ele permitiu na vida de Jó que ele fosse tocado. Também na vida de Pedro, né? Porque Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás está me pedindo para peneirar com você. E eu roguei ao Pai para que você não perdesse a sua fé. Então, Jesus não impediu que Pedro fosse peneirado, mas ele sabia que depois que Pedro fosse peneirado, iria surgir um novo Pedro. Um Pedro mais forte,
um Pedro com mais fé e um Pedro que iria fazer todo o ministério que ele fez como apóstolo. Então, esse selo do Espírito é uma garantia também do resgate da propriedade, né? Porque quando Jesus disse que ia deixar o Espírito Santo como um penhor, ele disse, olha, eu vou, mas o Consolador vai ficar. Quer dizer, a prova de que eu venho buscar vocês é que eu deixei o Espírito aqui, que é a terceira pessoa da Trindade e que é a pessoa que está representando Jesus Cristo aqui na Terra. Nós chegamos a Deus hoje através de Cristo, mas nós temos todo o discernimento, as nossas orações que a gente faz a Deus através de Jesus Cristo, ela é mediada pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Que Jesus Cristo hoje está à direita de Deus, em glória inacessível, que ninguém tem acesso. Mas porque Ele está no nosso meio e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio, e que Ele que nos selou, para que o mundo espiritual entenda que quando Ele passar, que vê aquele sangue nos nossos umbrais, Ele não tem direito e a morte vai passar por cima e nós não morreremos eternamente, da mesma forma que os primogênitos foram salvos lá no Egito. Versículo 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. Por que o cordeiro tinha que ser queimado? Por que o cordeiro era queimado depois que era comido? Porque o fogo de Deus simboliza juízo. Então, o juízo contra o pecado, porque quando aquele cordeiro da Páscoa era sacrificado, os sacerdotes, os chefes de família, eles colocavam as mãos em cima do cordeiro, num simbolismo de transferir a vida dele para aquele cordeiro. Esse era o simbolismo da morte do cordeiro. Então, na verdade, quem estava morrendo ali não era o cordeiro, era ele. Porque ele estava cheio de pecados, ele transferiu os pecados para o cordeiro e o cordeiro era morto. Foi a mesma coisa que nós fizemos com Jesus quando Jesus foi morto. Nós transferimos nossos pecados para ele e ele pagou o preço. Então, o que acontecia com o cordeiro? Era queimado, porque o juízo de Deus vinha sobre o pecado. Mas Jesus não foi queimado. Tem alguma coisa errada. Jesus não foi queimado. Por que Jesus não foi queimado? Porque ele não tinha pecado. O corpo dele, ele não entrou em putrefação. Ele foi colocado num túmulo e depois ele ressuscitou. Mas Jesus não tinha pecado. E aqui está escrito em Atos 2 o seguinte: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, deteriorização, putrefação. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora, algumas lições que a gente pode tirar também do livro de Êxodo, lá no versículo 4. O chefe da família convidará o vizinho mais próximo. Então, o cordeiro, como ele era muito para uma família, você convida outras famílias. Porque isso também tem um caráter de missão. Todo cristão, ele é um missionário, ele tem um viés da missão. E quando a gente recebe, ou quando a gente faz aliança com Deus, através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a gente precisa também oferecer o Cordeiro para as outras pessoas. Então, o texto de Êxodo traz essa questão missionária, muito clara, como a gente vê aqui nos versículos seguintes, Lucas 4:43. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Então, o cordeiro tem que ser partilhado. Marcos 16:15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê já está condenado. Então, aqui
a gente precisa entender outra coisa nesse texto, porque o versículo 16 está ligando a fé do crer ao batismo. E a gente precisa saber que tipo de batismo é esse. Porque se você entender esse batismo como o batismo de João, das águas, a gente fica em dificuldades. A palavra batismo aqui é baptismo, do grego, que significa mergulho. Porém, quando você pensa assim, peraí, só pode ser salvo quem crê e for batizado, e como é que ficou a questão do ladrão da cruz, que creu e não foi batizado? E Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra coisa, como fica a situação de pessoas que estão nos hospitais, na UTI, que recebem a pregação do Evangelho, creem em Jesus Cristo, fazem aliança com Ele pela fé e morrem, e também não são batizados. Então, certamente, esse batismo que o evangelista Marcos está falando não é o batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo, aquele mesmo batismo que os discípulos receberam quando Jesus ressuscita e sopra sobre eles. Quando Jesus ressuscita e sopra sobre os discípulos e diz assim, recebeu o Espírito Santo, naquele momento a Bíblia diz que o entendimento deles se abriu, abriu-se-lhes o entendimento e eles começaram a compreender as Escrituras. Então, para a gente compreender as Escrituras, é necessário que a gente compreenda as Escrituras mediante o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando ele foi mencionado aqui no versículo 16, esse batismo, aliás, não é o batismo das águas, é o batismo com o Espírito Santo. Noutros textos, porém, vocês vão ver que o batismo é o batismo das águas como um memorial, um simbolismo, como uma confissão pública de que você está em aliança com Deus. Da mesma forma, a ceia, a Eucaristia, é um símbolo que Jesus falou que a gente deve fazer em memória, para a gente trazer a memória do que ele fez. Não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre a questão da troca dos nomes, o poder que o nome tem. Quando a gente chama o nome de alguém, quando a gente lembra do nome de alguém, ele vem na memória e a pessoa se torna presente. Então, quando a gente está na ceia do Senhor, que a gente fala que a ceia, o que é que representa o pão, o sangue, né, o vinho, o que é que representa ali, então a gente está invocando o nome do Senhor, ele se faz presente. Então, esse é o sentido da ceia do Senhor, é um memorial. E o batismo é uma confissão pública de que você está em aliança com Deus. Mas eles não são elementos necessários à salvação. Eles são ordenanças de Jesus, a gente faz, a gente obedece, mas eles não são, não fazem parte, digamos assim, dessa necessidade para a salvação. Já em outros textos, ele aparece como sendo o batismo das águas. Mateus 28, 18 a 20, fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos ou até o fim dos tempos. Então, esse batismo aqui agora, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse sim é o batismo das águas, que também é uma das ordenanças de Jesus que nós fazemos até o dia de hoje, como confissão pública. Nessa questão de missão, é muito importante a gente ter essa consciência de missão. E o apóstolo Paulo, ele cita um texto, eu não lembro se é em Coríntios, que ele fala sobre que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Se a gente for tentar entender o que é que o embaixador faz, o embaixador, ele cuida, ele é implantado num reino que não é dele, primeiro. Então, quando o embaixador vem para o Brasil, aquele território que ele está, a embaixada americana que está em Brasília, aquele território que ele está é um território deles. Nós não podemos entrar sem permissão, porque ali é a embaixada. E o embaixador americano está aqui para fazer o quê? Ele vem cuidar dos interesses
dos americanos. Então, se nós somos embaixadores, primeira coisa, nós não somos desse reino. Mas aonde Jesus nos plantar é lugar santo. É lugar onde ninguém pode entrar. E nós precisamos cuidar das coisas do reino ao qual nós pertencemos. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós estamos aqui como embaixadores e que nós cuidamos do reino ao qual pertencemos e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como Jesus disse lá em Mateus, então a nossa vida anda mais em linha com os planos de Deus para as nossas vidas. Então a melhor coisa do mundo para quem tem estudo, para quem tem trabalho, negócios, é dizer assim: Senhor, eu queria fazer uma aliança contigo. Eu vou cuidar das tuas coisas, tu cuida das minhas. Porque a gente às vezes termina se envolvendo tanto no mundo dos negócios que o tempo não dá mais nem para guardar aquele dia que a gente precisa guardar para meditar nas coisas do Senhor. Então, se a nossa mente sempre está focada na missão, então qualquer passo que eu der durante o meu dia, no meu trabalho, na minha escola, eu estou sempre pensando em alcançar alguém, em fazer o que Jesus pediu, inclusive na ajuda das pessoas, né, no serviço. Então, quando eu estou com a mente disso, aí os clientes vão aparecendo, os telefonemas chegam, você vai fazendo seus negócios, Deus vai lhe dando prosperidade. Mas a gente precisa focar primeiro, a nossa principal energia tem que estar no reino, porque nós somos embaixadores. E o embaixador, ele cuida das coisas do reino, do qual ele faz parte. Nós não fazemos parte desse mundo, porque a Bíblia diz que o reino desse mundo está entregue a Satanás. Ele é o Deus desse século. E vai chegar o dia do julgamento dele. Ele já foi julgado na cruz, mas ainda não, a sentença não foi dada para ele final. Ele ainda está aqui fazendo o que é bem peculiar a ele. E outra coisa, desse texto aqui do versículo 18, quando Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está querendo dizer o seguinte, que tudo aquilo que Adão deu com a queda para Satanás, ele pegou de volta, ele resgatou. Porque lá nos mandatos culturais de Gênesis está escrito que a terra foi dada a Adão para que ele governasse, para que ele cuidasse. E também Deus deu a Adão domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Adão dominava tudo. Então, certamente, Adão tinha uma linguagem, ainda que fosse telepática, que falava com os animais e os animais obedeciam. Com a queda, Adão perdeu a autoridade, ele perde o domínio. E quando é que Jesus recupera o domínio? Quando ele ressuscita e diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Aí está lá Pedro pescando, ele encontra com os discípulos, e os discípulos vêm: não pegamos nada, Senhor. Mas não pegaram nada? Não, a noite toda aqui não pegamos um peixe. Tá bom, bota a rede do outro lado. E quando eles botaram a rede do outro lado, pegaram 153 grandes peixes que quase o barco não consegue. O que foi isso? Domínio. Jesus tinha domínio sobre os animais. Também sobre a natureza, lá no mar da Galileia, né? Vento, acalma-te. E o mar se acalmou. Então esse domínio, essa autoridade que foi dada, foi resgatada na cruz do Calvário. E realmente esse domínio era de Satanás, porque quando Jesus é tentado lá no capítulo 4 de Mateus, o diabo oferece para ele todos os reinos do mundo, porque disse assim: olha, se você me adorar, eu lhe dou todos os reinos do mundo, porque me foram dados. E Jesus não retrucou. Jesus apenas expulsou. Mas quando Satanás disse: os reinos do mundo que me foram dados por quem? Por Adão. Então Adão faz uma aliança com ele, e nessa aliança vem a morte. E essa aliança que Adão foi feita com ele, foi quebrada pelo segundo Adão, que é chamado, Jesus é chamado de segundo Adão, e a partir da vinda do segundo Adão, que a aliança foi recuperada, a aliança com o homem foi recuperada através da cruz, Jesus também traz toda a autoridade de volta para ele, e agora o diabo ficou sem nada. Ele ainda está no mundo por outros
outros motivos, porque existe a questão da missão, existem as pessoas que precisam ainda conhecer a Cristo para entrarem na arca, digamos assim, né? Para que quando vier o final dos tempos, esse dilúvio que vai vir por aí, que não é mais de água, essa igreja seja tirada daqui, esse povo seja tirado. Mas essa aliança e essa autoridade que nos foi resgatada foi através da cruz do Calvário. Outro princípio aqui lá do versículo 7 de Êxodo, diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras, na viga superior da porta das casas que o comerem. Ora, Moisés está falando aqui para o povo judeu. E está dizendo que se o povo judeu não pegar o sangue e passar, a morte vai pegá-los também. Então, pertencer a qualquer igreja, que você se diz cristão, faz parte da cristandade. Eu nasci nessa igreja, meus pais são dessa igreja, meus avós são dessa igreja. Não quer dizer nada, se não passar o sangue. Se não tiver em aliança com Cristo. Se não fizer aliança, a morte vai pegar no final, que aí no caso é a morte eterna, que a Bíblia está falando. Então não é porque o povo judeu, lá no Êxodo, era o povo escolhido, que eles não precisaram ficar debaixo da ordem de passar o sangue nas portas. Por outro lado, o povo judeu, que não era do povo escolhido, teve a oportunidade também de entrar na casa e ficar debaixo da aliança. Isso significa que o evangelho ele é universal. É a catolicidade do evangelho. Católico quer dizer universal. Então nós temos um evangelho universal que qualquer pessoa que quiser ficar debaixo da aliança, ela vai ser salva. Então não é a nossa tradição de sermos cristãos não vai servir de nada se nós não estivermos em aliança. Então veja só o que é que o texto diz aqui em relação aos judeus. João 8, 39 e 47. Então lhe disseram, nosso pai Abraão. Veja como o judeu ele tinha, né, ele se enfatuava com a coisa de ser filho de Abraão, descendentes de Abraão, né? Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Quando Jesus se refere à obra de Abraão, ele está falando da fé, que está lá escrito também em Coríntios. E aqui o texto continua. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. Olha que coisa forte, falando para o povo escolhido. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então veja que discurso duro que Jesus disse para os filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Olha, se vocês não entrarem debaixo da aliança, se não tiver sangue, a salvação é via sangue, vocês vão se perder. Porque ou vocês são filhos de Deus, ou vocês são filhos do diabo. E aqui, Jesus já sabia o que eles estavam querendo matá-lo. E por fim, Êxodo 12, 35 e 36.
Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então veja que coisa interessante, eles passaram 400 anos sendo escravos. E nesses 400 anos, eles foram injustiçados, porque eles não trabalharam para si, trabalharam para os feitores, né? Para os seus senhores. E quando Deus, lá na aliança abrâmica, diz assim, olha, eles vão passar 400 anos lá, mas vão sair com as riquezas, porque eu sou Deus de restituição. Então Deus, ele é Deus de restituição. Quando a gente se arrepende, quando a gente volta para os caminhos, o que a gente perdeu naquela questão dos gafanhotos, né, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador que fala o profeta Joel, Deus, ele restitui. Inclusive Zaqueu, quando se converteu, veja a atitude de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então os hebreus saíram de lá com as riquezas restituídas, e Zaqueu, quando se converte, ele também oferece, né, tudo que ele tirou a mais, porque já Zaqueu era cobrador de imposto, então tudo que ele tirou, que ele considera roubo, né, do povo, ele deu de volta, 4 vezes mais. E concluindo, a aliança mosaica inaugura o período da lei em Israel. A partir daí, a nação de Israel deveria ser um povo separado e agir como nação sacerdotal, testemunhando a glória de Deus às outras nações. Porém, a aliança foi quebrada e a lei violada até que viesse o verdadeiro Cordeiro, que de uma vez por todas tiraria o pecado do mundo e faria uma nova aliança, que seria eterna, porque já não dependeria do homem, e sim de Deus.